A sífilis é uma doença que se manifesta por estágios. E para falar mais sobre essa doença, a gente trouxe aqui no estúdio o médico ginecologista e obstetra Tiago Souza. Bom dia, Tiago. Bom dia, Verusca. Está preocupando, né? Está crescendo muito a sífilis entre as populações. O que está acontecendo? Falta de proteção? Na verdade, o que acontece é que aconteceu uma revolução sexual, onde se conquistou muita liberdade sexual e isso não foi acompanhado de educação sexual. Entendi. Então, as pessoas, infelizmente, hoje têm vários parceiros, ou felizmente, mas não se cuidam. E isso está fazendo com que essa doença, que é uma doença sexualmente transmissível, se propague muito rapidamente. E isso não é recente, não. Isso vem crescendo a proporção de alastramento da doença desde 2008. Então, já é um problema de saúde pública que vem crescendo muito rápido e que, infelizmente, a gente parece que não anda. Não anda, né? Agora, eu ouço muita gente que deixou de usar proteção na hora de fazer sexo, né? Ouço muita gente falando, porque a AIDS tem tratamento, não mata mais, a sífilis tem tratamento, se você procurar você também cura. Então, assim, eu vejo as pessoas preferindo ficar sem usar proteção, pegar a doença e deixar para o tratamento. E eu queria que você lembrasse que o tratamento é muito difícil. Não é fácil assim como as pessoas pensam, né? O tratamento da AIDS, do HIV, é difícil. O tratamento da sífilis, pelo contrário, é extremamente fácil. O que é difícil é que as pessoas acabam não fazendo o diagnóstico por ser uma doença que não dá quase nada de sintoma. Então, o tratamento da sífilis, que é uma bactéria, é com o antibiótico mais antigo, o primeiro antibiótico que foi inventado, que é a penicilina, que é a tal da bezetacil. Então, infelizmente, o que acontece é que as pessoas não fazem diagnóstico porque não se rastreiam. Então, as pessoas que têm vida ativa sexual que não se protege deveriam, pelo menos, fazer os exames de sangue para fazer o diagnóstico se tem ou não alguma doença sexualmente transmissível. Mas não é melhor prevenir a doença com do que pegar a certeza, doença? Com certeza. Porque nos estágios, nos primeiros, segundos estágios, a doença não se manifesta tão gravemente, né? Mas no último estágio, ela pode se manifestar 40 anos depois, é uma doença silenciosa. Perfeito. Então, a sífilis a gente divide ela em 3 estágios, primária, secundária e terciária. No estágio primário, vai entre 10 dias e até 90 dias. A gente diz uma média ali de 3 semanas. Nesse período, a única coisa que a sífilis vai dar de sintoma, às vezes são uns gângliozinhos que aumentam e o tal do cancro duro, que parece uma afta, só que ele não dói. Então, às vezes, a pessoa nem percebe que teve. E aí não consegue fazer o diagnóstico. Depois vem a fase secundária. Aí some esse cancro, some sozinho. Tá. Depois vem a fase da sífilis secundária, que é onde vai dar aquelas lesãozinhas na mão, que fica cheio de pintinhas vermelhas nas mãos e nos pés. Na maioria das vezes, aí a pessoa consegue fazer o diagnóstico. Porque ela vai lá na internet, olha, lesão na palma da mão. Não é comum você ter lesão nos pés e nas mãos, Exato. né? Aí ela consegue fazer o diagnóstico. Já depois que passa desse estágio, porque ela pode não ter a lesão secundária. A terciária, ela pode ter manifestações muito sérias, tanto cardiovasculares quanto neurológicas. E aí as sequelas são extremamente importantes. Eu lembro que a gente, quando estudava história, antes da invenção da penicilina, na década de 20, né, de 1920, as pessoas morriam muito gravemente de sífilis, né? Chegava até o cérebro. Pode dar lesões, que são as tal das gomas, que pode imitar como se fossem tumores cerebrais. Então, essas pacientes elas podem ter sequelas gravíssimas. É uma doença que é facilmente tratável, facilmente rastreável, evitável também, facilmente evitável e que, infelizmente, antes a gente ouvia, não, porque quando inventar a cura do HIV vai ser erradicado. A cura da sífilis está aí até hoje, infelizmente. Pois é. Não consegue erradicar. É grave também a sífilis congênita, que passa da mãe para o bebê. Tem como rastrear também e tratar antes do nascimento do bebê? Com certeza. No pré-natal é obrigatório. Essa paciente que faz o pré-natal, ela tem que ter o exame do VDRL no primeiro trimestre, quando ela entra no pré-natal, no terceiro trimestre, lá no final da gestação e ao nascimento. Por quê? Porque se ela tiver o diagnóstico em qualquer uma dessas etapas, ela vai ter o tratamento e o neném também terá o tratamento caso esse neném nasça com a sífilis, que pode trazer sequelas gravíssimas para o neném. Até aborto, né? Abortos e o neném pode ficar cego.
Então, é uma doença que tem que ser muito bem rastreada durante o pré-natal para a gente não causar um grande problema para esse neném que não tem culpa de nada. E doutor, o exame é simples? É exame de sangue, urina? Exame de sangue simples, chama VDRL, que é um teste que ele vai procurar anticorpos, porque no começo da doença você não vai ter muitas partículas do treponema, que é a bactéria. Então você faz uma sorologia para rastrear que ela é mais sensível. Se ela dá positivo, aí você faz o teste treponêmico, que é o tal do FTA-BS. E pode pedir, né? A gente sempre está fazendo check-in, né? Com certeza. É tão simples, o médico vai lá, pede, você já vai tirar o sangue para outros, vai tirar para colesterol, para... A indicação para as pessoas que têm vida sexual ativas, se entram em exposição, que a gente diz quando transa sem camisinha, é que essas pessoas façam sorologia de 6 a 6 meses no mínimo. Então, teria que essas pessoas fazerem mais exames para rastrear e assim a gente tentar diminuir essa prevalência dessa doença. Tá bom, doutor. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Bom dia. Bom dia, seja sempre muito bem-vindo. O Tiago está aqui sempre com a gente. Ficou um tempo sem vir e agora está voltando. Obrigado pelo convite. Obrigada, viu?